O filho tentou tirar o pai viúvo da herança, mas ele tinha um vídeo que mudou tudo. Eles riram do pobre pai no momento em que ele entrou na sala de audiências. Seu paletó surrado tinha remendos nos cotovelos e seus sapatos estavam tão gastos que mal se podia distinguir sua cor original. O juiz ergueu uma sobrança, enquanto o idoso se arrastava em direção ao banco das testemunhas, suas mãos calejadas agarrando uma pequena pasta de couro desbotada. Na primeira fileira, seu filho, vestindo um terno italiano impecável, cochichou algo para seu advogado e ambos sorriram com desdém. O contraste não poderia ser mais chocante, o filho empresário bem-sucedido e o viúvo maltrapilho que parecia ter vindo direto da roça. Você teria levantado para defendê-lo ou teria se juntado à multidão olhando para o outro lado? Conte-nos nos comentários, mas ninguém naquele tribunal estava preparado para o que aconteceria em seguida. O frágil senhor Antônio Ferreira havia viajado 400 quilômetros de ônibus para enfrentar seu único filho, que tentava excluí-lo da herança de sua falecida esposa. Depois de 52 anos de casamento, Antônio agora enfrentava a traição definitiva, não apenas a morte levando sua amada esposa, mas seu próprio sangue tentando levar tudo o mais. O caso Ferreira contra Ferreira havia atraído atenção em comum no pequeno fórum de Petrópolis. Não era todo dia que um filho tentava declarar seu próprio pai incompetente para administrar o espólio de sua mãe falecida. Mas Rodrigo Ferreira, 45 anos, havia construído uma reputação de empresário implacável que sempre conseguia o que queria. E hoje, ele queria tudo que sua mãe havia deixado, a casa da família, suas economias e até seus pertences pessoais, alegando que seu pai estava mentalmente incapaz de gerenciar qualquer coisa. Se histórias de pais que se recusam a desistir te emocionam, inscreva-se agora. Mais histórias poderosas toda semana. Antônio conheceu Dona Maria quando ambos tinham apenas 17 anos, trabalhando na mesma fábrica de tecidos em Nova Friburgo. Ele operava as máquinas no setor de fiação e ela era a costureira mais habilidosa do andar de confecção. Casaram-se jovens, sem nada, além de sonhos e determinação. Aqueles primeiros anos foram os mais difíceis, morando em um pequeno cortiço, trabalhando em múltiplos empregos, economizando cada centavo. Quando Maria descobriu que estava grávida de Rodrigo, Antônio assumiu turnos noturnos como segurança, chegando em casa apenas a tempo de beijar sua esposa antes que ela saísse para seu trabalho como empregada doméstica. Eles haviam sacrificado tudo pelo filho. As costas do Antônio ainda doíam das milhares de horas que passaram carregando caixas na Central do Brasil para pagar a faculdade de Rodrigo. Maria havia adiado seus sonhos de abrir um pequeno ateliê de costura, trabalhando como faxineira para garantir que sempre houvesse comida na mesa e roupas nas costas do filho. Haviam vivido modestamente toda a vida, mas estavam orgulhosos do que haviam construído, especialmente de seu filho, que se tornara um próspero empresário do ramo imobiliário no Rio de Janeiro. Quando Maria foi diagnosticada com câncer 4 anos atrás, Antônio se tornou seu cuidador em tempo integral. Aprendeu a cozinhar seus pratos favoritos quando ela mal conseguia comer, lia para ela durante horas quando seus olhos estavam fracos demais para ver as páginas e segurava sua mão durante intermináveis noites de dor. Rodrigo visitava ocasionalmente, sempre com pressa, sempre no celular, sempre ocupado demais para ficar muito tempo. Após a morte de Maria, Antônio estava devastado, mas tentou seguir em frente com sua vida. Então veio a carta registrada do advogado de Rodrigo contestando o testamento e alegando que Antônio havia coagido sua esposa moribunda a deixar tudo para ele. Segundo Rodrigo, seu pai estava em declínio mental e havia manipulado Maria durante seus últimos meses. Meritíssimo, disse o advogado de Rodrigo levantando-se. O senhor Ferreira pai tem mostrado claros sinais de declínio cognitivo. Frequentemente esquece compromissos, perde objetos e foi visto falando sozinho, presumivelmente com sua falecida esposa. Um murmúrio percorreu o tribunal enquanto o advogado continuava. Temos documentação de um neurologista sugerindo demência em estágio inicial, o que acreditamos ter influenciado a decisão da senhora Ferreira de deixar tudo para seu marido em vez de incluir seu único filho no testamento. Antônio permaneceu sentado em silêncio, com os olhos fixos em um pequeno ponto no chão. O juiz perguntou se ele tinha representação legal. Ele balançou a cabeça negativamente. Não podia pagar um advogado caro, disse simplesmente. Mas não preciso de um. Tenho a verdade. O juiz pareceu cético, mas permitiu que ele continuasse. Antônio abriu lentamente sua pasta de couro e tirou um tablet, surpreendendo a todos no tribunal. Seus dedos nodosos tremeram ligeiramente enquanto ligava. Maria sabia que isso poderia acontecer, disse ele, sua voz mais forte agora. Você lutaria aqui ou simplesmente iria embora? Deixe-nos saber nos comentários.
Rodrigo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira enquanto Antônio entregava o tablet ao escrivão do tribunal. O juiz instruiu a conectá-lo ao sistema de exibição do tribunal. A tela ganhou vida e o rosto de Maria Ferreira abaeceu. Embora visivelmente doente, seus olhos estavam nítidos e focados. O registro de data no vídeo mostrava que havia sido gravado 3 semanas antes de sua morte. Meu nome é Maria da Conceição Ferreira, ela começou, sua voz fraca, mas determinada. Estou em pleno uso das minhas faculdades mentais, fazendo esta gravação por minha livre e espontânea vontade, sem qualquer coerção. Ela segurou o jornal do dia como prova da data, depois mostrou seu RG e cartão do SUS para a câmera. Estou ciente de que meu filho Rodrigo pode contestar meu testamento após minha morte. Ele sempre foi ambicioso, às vezes à custa da bondade. Ela fez uma pausa respirando com dificuldade. Escolhi deixar tudo para meu marido Antônio, não porque ele me manipulou, mas porque ele conquistou isso através de décadas de sacrifício e amor incondicional. O tribunal ficou completamente em silêncio enquanto Maria continuava, detalhando a vida deles juntos, as lutas, os sacrifícios e, mais dolorosamente, o gradual afastamento de Rodrigo à medida que sua riqueza crescia. Rodrigo parou de ligar nos feriados há 2 anos, ela disse, com os olhos marejados. Estava ocupado demais com seus novos amigos, gente rica que nunca entenderia o valor do que Antônio e eu construímos juntos. Ela descreveu como havia tentado repetidamente manter contato, convidando-o para almoços de domingo, enviando-lhe cartões e cartas que frequentemente ficavam sem resposta. Então veio a parte mais condenatória. Maria mostrou extratos bancários revelando grandes transferências de sua modesta conta poupança para a conta pessoal de Rodrigo durante seus anos de faculdade e quando começou seu negócio. Hipotecamos nossa casa 2 vezes para ajudá-lo, ela disse. A primeira vez para pagar seu MBA depois que ele perdeu sua bolsa de estudos devido a notas baixas. A segunda vez para investir em seu primeiro empreendimento imobiliário quando nenhum banco quis arriscar nele. O vídeo continuou por mais 20 minutos. Maria abordou metodicamente cada argumento potencial que Rodrigo poderia apresentar, incluindo a falsa alegação sobre o estado mental de Antônio. Ela incluiu o depoimento do médico da família confirmando que Antônio estava perfeitamente lúcido, apenas sofrendo com a iminente perda de sua esposa. Ao final do vídeo, Maria olhou diretamente para a câmera. Antônio me deu uma vida linda, cheia de amor. Ele merece tudo o que posso deixar para ele. Rodrigo, se você está assistindo isso porque contestou o testamento, quero que saiba que eu te perdoo, mas espero que um dia você entenda que o sucesso não se mede pelo que você tem, mas pelo que você dá. A tela escureceu e o tribunal permaneceu em silêncio por vários longos momentos. Antônio calmamente pegou o tablet de volta e o devolveu à sua pasta. O juiz pigarreou, visivelmente comovido. Já vi muitas contestações de testamento em meus anos no tribunal, mas nunca uma evidência tão clara das intenções de uma testadora. Ele olhou diretamente para Rodrigo, cujo rosto havia perdido toda a cor. Senhor Ferreira, deseja continuar com sua petição diante desta nova evidência? Rodrigo não conseguiu sustentar seu olhar. Seu advogado sussurrou urgentemente em seu ouvido, mas ele parecia paralisado. Finalmente, ele se levantou. Começou, depois parou, sua voz falhando. Pela primeira vez, ele olhou para seu pai, realmente olhou para ele, e não viu um velho maltrapilho, mas a pessoa que havia trabalhado turnos exaustivos para que ele pudesse ter oportunidades que nenhum de seus pais jamais teve. O tribunal prendeu a respiração enquanto Rodrigo caminhava lentamente em direção a Antônio. O idoso olhou para cima, seus olhos cansados, mas ainda gentis. Pai, disse Rodrigo, quase inaudível, me desculpe. Antônio não se moveu inicialmente. Décadas de mágoa não podiam ser apagadas com 2 palavras. Mas então, muito levemente, ele assentiu. Sua mãe sempre acreditou que havia bondade em você, disse baixinho. Talvez ela estivesse certa. Rodrigo se virou para o juiz. Retiro minha petição, meritíssimo. O testamento deve permanecer como está escrito. O juiz assentiu, fazendo uma anotação em seu arquivo. Caso arquivado, disse batendo seu martelo. Enquanto as pessoas começavam a sair do tribunal, Antônio permaneceu sentado, emocionalmente exausto. Rodrigo hesitou, então sentou-se ao seu lado. Não espero que me perdoe, disse, mas quero que saiba que eu estava errado, sobre tudo. Antônio não respondeu imediatamente. Simplesmente abriu sua pasta de couro novamente e tirou outro item, uma pequena fotografia desbotada. Mostravam Antônio e Maria muito mais jovens, com um menino pequeno entre eles, todos sorrindo amplamente na festa de São João da paróquia local. Sua mãe guardava isso na gaveta da cômoda, disse finalmente.
Olhava para ela todas as noites antes de ligar. Rodrigo pegou a foto, suas mãos tremendo. Eu não mereço estar nesta foto. Não, concordou Antônio. Não merece. Mas você está nela mesmo assim. Isso é o que significa ser família. O tribunal esvaziou-se e Antônio se preparou para pegar o longo ônibus de volta para casa. Enquanto reunia suas coisas, Rodrigo se aproximou novamente. Pai, disse, deixe-me levá-lo para casa. Antônio olhou para seu filho, estudando seu rosto em busca de sinceridade. Depois de um momento, ele assentiu. A viagem foi silenciosa na primeira hora. Dois estranhos com o mesmo sangue, inseguros de como transpor o abismo entre eles. Finalmente, Rodrigo falou. Tenho uma casa de hóspedes na minha propriedade na Barra. É pequena, mas confortável. Você poderia ficar lá se quisesse, até decidir quais serão seus próximos passos. Antônio olhava pela janela a paisagem que passava. Sua mãe teria gostado disso, disse finalmente. 2 semanas depois, Antônio se mudou para a casa de hóspedes. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. A pasta de couro foi com ele, junto com o tablet de Maria contendo não apenas o vídeo mostrado no tribunal, mas dezenas de outros que ela havia gravado em seus últimos meses. Cada noite, Antônio sentava-se na pequena varanda da casa de hóspedes, assistindo ao pôr do sol sobre a Pedra da Gávea. Às vezes, Rodrigo se juntava a ele, trazendo café ao jantar do Brasileirinho, o restaurante favorito de sua mãe. Suas conversas eram tensas no início, cheias de pausas desconfortáveis e palavras cuidadosas. Mas gradualmente, eles começaram a encontrar o caminho de volta um para o outro. Uma noite, Rodrigo chegou com seu próprio tablet. Tenho pensado muito na mãe, disse, sentando-se ao lado do pai. Encontrei alguns vídeos antigos que gravei há anos. Gostaria de vê-los? Antônio assentiu, e Rodrigo apertou play. A tela mostrava Maria na formatura de Rodrigo na FGV, radiante de orgulho. Outro clipe a mostrava dançando com Antônio no casamento de Rodrigo no Copacabana Palace, ambos parecendo mais jovens e despreocupados. Vídeo após vídeo revelaram momentos que Antônio quase havia esquecido. Festas de fim de ano na casa da praia em Cabo Frio, aniversários, domingos comuns quando todos estavam juntos como família. Eu não percebia o quanto tinha, disse Rodrigo baixinho enquanto o último vídeo terminava. Estava tão ocupado perseguindo o que achava que queria, que joguei fora o que realmente importava. Antônio estendeu a mão e a colocou no ombro do filho. Sua mãe costumava dizer que nunca é tarde demais para encontrar o caminho de volta para casa. 3 meses após o processo judicial, os sócios de Rodrigo ficaram surpresos quando ele anunciou que reduziria suas horas para passar mais tempo com a família. 6 meses depois, a casa de hóspedes estava vazia, não porque Antônio havia partido, mas porque ele se mudara para a casa principal depois de cair e quebrar o fêmur. Rodrigo havia convertido o escritório do térreo em um quarto para que seu pai não precisasse subir escadas. Eles ainda assistiam juntos aos vídeos de Maria, descobrindo novos que não haviam visto antes. Em um dos últimos que ela gravou, apenas dias antes de falecer, ela olhou diretamente para a câmera com um sorriso sereno. Lembrem-se, ela havia dito, a maior herança não é dinheiro nem propriedade. É o amor que escolhemos dar ao outro todos os dias, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. No aniversário da morte de Maria, Antônio e Rodrigo visitaram seu túmulo juntos no cemitério São João Batista. Rodrigo havia trazido orquídeas frescas, as favoritas dela. Enquanto estavam lado a lado, Antônio tirou um último vídeo que havia guardado para este momento. Nele, Maria lia uma carta que havia escrito para ambos. Meus queridos homens, sua voz ecoou claramente no silêncio do cemitério. Se estão assistindo isso juntos, então a cura começou. Antônio, você me ensinou como é o amor incondicional. Rodrigo, você deu propósito e alegria à minha vida. Meu maior desejo é que vocês encontrem o caminho de volta um para o outro, que reconstruam o que foi quebrado e que lembrem que família não é apenas questão de sangue, são as escolhas que fazemos todos os dias. Quando o vídeo terminou, Rodrigo se virou para seu pai, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto tanta falta dela. Eu sei, disse Antônio, abraçando seu filho. Eu também. Mas ela ainda está conosco em cada escolha que fazemos. Eles caminharam de volta para o carro juntos, passos sincronizados, a distância entre eles finalmente diminuindo. No Natal seguinte, Rodrigo surpreendeu Antônio com uma caixa empoeirada que havia encontrado no sótão da antiga casa da família. Dentro estava o velho violão de Antônio, aquele com o qual ele costumava tocar serestas para Maria quando eram jovens.
Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Antônio tocou as músicas que haviam conquistado o coração de sua esposa. Sua voz estava mais áspera, seus dedos menos ágeis, mas quando cantou Carinhoso, o clássico de Pixinguinha que era a música favorita de Maria, algo se curou em ambos. A empresa de Rodrigo prosperou nos anos seguintes, mas de uma maneira diferente. Ele começou a investir em habitação popular, construindo conjuntos habitacionais de qualidade em comunidades onde as pessoas realmente precisavam. Projeto Maria, ele chamou a iniciativa, em homenagem à mãe que nunca esquecera de onde viera, mesmo nos piores momentos. Quando Antônio completou 80 anos, a festa foi realizada no quintal da casa de Rodrigo. Vizinhos, antigos colegas de trabalho e até mesmo o juiz que presidira o caso anos atrás compareceram. Ninguém mencionou o processo ou o testamento. Em vez disso, contaram histórias sobre Maria, seu riso contagiante, sua habilidade de fazer uma única galinha alimentar uma família inteira por 3 dias, sua insistência em que educação era o único caminho para uma vida melhor. No final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Rodrigo encontrou Antônio sentado sozinho, olhando para as estrelas. "No que está pensando, pai?" perguntou, sentando-se ao lado dele. Antônio sorriu. "Em sua mãe. Ela estaria orgulhosa hoje." "De mim?" perguntou Rodrigo. "De nós dois", respondeu Antônio, "por termos encontrado nosso caminho de volta." No final, a herança que realmente importava não era a casa, nem o dinheiro, nem qualquer bem material. Era a segunda chance que Maria havia orquestrado de além-túmulo, a oportunidade para um pai e um filho redescobrirem o que havia sido perdido. Através de sua previsão e amor, ela havia dado a eles o presente mais precioso de todos, a chance de serem uma família novamente. Nunca julgue o valor de um pai pela sua aparência. Os homens mais ricos às vezes vestem as roupas mais humildes. Se esta história te comoveu, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá.